Allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. Sejam bem-vindos a mais um dia da novena do trabalho de São José Maria Escrivá. Hoje nós iniciamos o terceiro dia e já vamos direto para as nossas orações, para a nossa novena, com muita devoção, prestando atenção às reflexões, às palavras que São José Maria Escrivá nos dá, nos presenteia, para que a gente possa tirar bons frutos dessas reflexões, para que a gente possa de fato santificar-nos no trabalho, santificar o nosso trabalho, para que a gente se torne mais íntimo de Deus e ame verdadeiramente os nossos irmãos. Essa, no final das contas, é a finalidade dessa novena do trabalho e a finalidade da nossa vida. E claro, aqui também nós pedimos a intercessão de São José Maria Escrivá para alcançarmos as graças que tanto necessitamos, seja um emprego, seja uma mudança de trabalho, seja se adaptar melhor onde a gente está trabalhando. Tudo isso é muito válido, a gente pede por isso também, a gente pede a intercessão de São José Maria, mas, sobretudo, que a gente extraia bons frutos dessa novena, alcance a graça do bom Deus, para que a gente vá se conformando a cada dia mais ao amor de Cristo, à vida de Cristo, que é para isso que a gente é chamado, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexões. Como é breve a duração da nossa passagem pela terra. Verdadeiramente é curto o nosso tempo para amar, para dar, para desagravar. Não é justo, portanto, que o mal baratemos. Não podemos desperdiçar esta etapa do mundo que Deus confia a cada um de nós. Quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo e, portanto, poderá dar mais glória a Deus, trabalhando mais a seu serviço. Nessa primeira parte da reflexão, São José Maria nos recorda sobre a realidade da morte, sobre a brevidade da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Essa realidade que nos nossos dias tem se tornado um tabu. Antigamente era um tabu falar sobre sexo. Hoje é normal, mas hoje é um tabu falar sobre uma realidade, que é a realidade de cada um de nós, que é sobre a morte. Ora, existe uma passagem em uma oração de consagração do trabalho a São José. Eu sempre rezo ela todas as manhãs, essa oração completa, e existe um pequeno trecho que sempre me chamou a atenção e eu gosto muito de tomá-lo para meditação, para exame de consciência, e gostaria aqui de partilhar com vocês. Lá no finalzinho da oração, tem um pedido, onde a gente diz o seguinte: a gente pede a graça de ter sempre diante dos olhos a morte e a conta que deveremos dar do tempo perdido. Ter sempre diante dos olhos a morte e a conta que deveremos dar do tempo perdido. Ora, isso para a gente pode ser um belo exame de consciência, um profundo exame de consciência. Ter sempre diante dos olhos a morte e o tempo que a gente tem perdido.
E essa oração é uma oração de consagração do trabalho a São José. Esse tempo perdido aqui para a gente na novena do trabalho, a gente pode examinar a nossa consciência, examinar como nós temos agido, como temos gasto o nosso tempo e o tempo que temos perdido no trabalho. Nessa novena a gente pode, nesse terceiro dia, eu gostaria que você olhasse, durante esse tempo, você olhasse brevemente para a sua vida no trabalho e percebesse talvez o quanto você tem perdido tempo. Nós não gastamos perfeitamente o nosso tempo sempre, mas a gente sabe que certas coisas elas precisam ser deixadas de lado para já. E a gente sabe onde é que a gente tem perdido esse tempo. Se não sabemos, é bom que a gente examine agora brevemente e depois sempre profundamente como nós temos gasto o nosso tempo no trabalho. Quando alguém pergunta para você, ora, por exemplo, João, como você tem gasto a sua vida? Essa pergunta poderia ser, como você tem gasto o seu tempo? Como você tem gasto a sua vida é, no final das contas, como você tem gasto o seu tempo. No trabalho, você é aquele que sempre fica de bobeira no celular, várias e várias horas e minutos, passando ali, rolando o feed do Instagram, vendo Reels e mais Reels, TikTok, vendo conversas inúteis no WhatsApp, coisas que não dizem respeito ao trabalho e que não são nem um pouquinho importantes, só servem para alimentar a sua curiosidade, uma curiosidade vã. Ou você tem gasto o seu tempo no trabalho sempre de preguicinha, justificando-se para não fazer uma coisa que precisa fazer e que vai exigir um pouquinho do seu suor, do seu esforço. Mas não, você está sempre dando o famoso migué, dando aquela justificativa, uma desculpinha aqui, outra acolá, para não ter que fazer isso, não ter que fazer aquilo, não ter que cumprir o seu dever. É importante a gente ter diante dos nossos olhos esse tempo que a gente tem perdido. Mas como nós vamos ter noção do quanto nos prejudica, do quanto prejudica o próximo, do quanto ofende a Deus de fato e do quanto custa esse tempo perdido, como nós vamos ter noção disso se nós nunca meditamos sobre essa realidadezinha da morte? Ora, cada um de nós vai ter essa realidade para si em algum momento. Todos nós vamos morrer. E quem tem diante de si essa realidade, quem se recorda constantemente dessa realidade, quem medita sobre essa realidade, essa pessoa é uma pessoa que sabe aproveitar bem o seu tempo. Porque alguém que se coloca diante da morte, que medita sobre isso, vai ter noção e vai perceber a verdadeira importância das coisas ao seu redor. Vai ter uma hierarquia, vai saber o que é mais importante, o que é menos importante. Ora, diante da morte, a gente não vai ficar se preocupando e gastando tempo e perdendo tempo com coisinhas que, bem, não fazem o menor sentido. É como diria um filósofo, né? Eu só acredito de fato nas ideias dos náufragos. O que isso quer dizer? Ora, alguém que está um náufrago, alguém que está à procura de salvar a sua própria vida, essa pessoa não vai ficar apegada, provavelmente, a coisas inúteis, a coisas irrelevantes, a coisas que, são passageiras, algumas coisas até desprezíveis. Não vai ficar perdendo tempo. Uma pessoa que se coloca então diante da morte
que medita sobre essa realidade, olha, a Igreja sempre nos recomendou, nos orientou meditar sobre essa realidade, que é a realidade da morte. A Igreja desde sempre nos recomenda isso, mas nós, do século maravilhoso, século XXI, com a modernidade, achamos que isso é coisa irrelevante, menos importante. Não, falar sobre a morte não, pelo amor de Deus. Mas não, é uma realidade que todos nós vamos viver, vai chegar para cada um de nós. E aí? E como a gente tem gasto o nosso tempo? Meditar sobre a realidade da morte nos faz tomar a dimensão da brevidade da vida, nos faz perceber que, bom, como essa vida é breve, e como eu tenho gasto o meu tempo. Olhando para a realidade da morte, meditando sobre ela, eu passo a ter noção do que importa de fato. E aí então eu vou poder fazer aquilo que São José Maria recomenda na segunda reflexão, que é: quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo, e portanto poderá dar mais glória a Deus. Se eu medito sobre a morte, eu tenho noção do que importa e do que não importa. E aí, de fato, eu vou poder ordenar o meu tempo. Eu vou poder colocar ordem no meu tempo, porque não adianta eu pegar um caderninho e começar a fazer rotina. O que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer na hora do almoço, o que eu vou fazer à tarde, se eu não tenho uma hierarquia, se eu não sei o que é mais importante, o que é menos importante, o que é desprezível, o que é essencial, o que é importantíssimo, o que é urgente. Eu só vou adquirir essa hierarquia, eu só vou conquistar essa hierarquia de valores, essa hierarquia a respeito dos bens, do que é importante, do que não é importante, se eu me colocar frequentemente diante da morte, se eu meditar frequentemente sobre a brevidade da vida. Desse modo, eu vou conseguir ter noção do que importa, do que não importa, e vou conseguir ordenar o meu dia como nos orienta São José Maria Escrivá. Então, antes de já partir para essa coisa de fazer rotina, post-it aqui, anotar coisa ali, antes disso é necessário que eu me coloque diante dessa realidade, que é a realidade da morte. E ela não deve, em momento algum, nos assustar, mas ela vai nos colocar na realidade, nos dar a dimensão do que importa, do que não importa. Aí sim a gente vai poder agir com mais eficiência. Aí sim a gente vai gastar o nosso tempo para servir e para amar. E vai deixando de lado aos poucos aquelas coisas que não importam, mesquinharias, preocupações vãs, curiosidades mesquinhas. Vamos então agora para as nossas orações, para as nossas intenções, Intenção A: para encontrar um trabalho, para que, com o auxílio de Maria Santíssima, consiga um trabalho estável e apropriado, e que, quando por bondade de Deus já estiver trabalhando, saiba aproveitar o tempo como um tesouro que é, e me esmere em aprimorar a virtude da ordem, de modo que consiga fazer tudo com pontualidade, intensidade e constância, sem confusões nem atrasos, seguindo um plano bem estruturado que me permita dedicar de modo equilibrado os horários convenientes a cada um dos meus deveres: vida espiritual, família, profissão e relações sociais. Intenções B: para fazer um bom trabalho, para que, com o auxílio de Maria Santíssima, saiba aproveitar o tempo como um tesouro que é, e que me esmere em aprimorar a virtude da ordem, de modo que consiga fazer tudo com pontualidade, intensidade e constância, sem confusões nem atrasos, seguindo um plano bem estruturado, que me permita dedicar, de modo equilibrado, os horários convenientes a cada um dos meus deveres: vida espiritual,
família, profissão e relações sociais. Oração a São José Maria. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me, por intercessão de São José Maria, o favor que vos peço. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então chegamos agora ao fim do nosso terceiro dia de novena. Espero que você possa recolher bons frutos dessa nossa pequena reflexão. Hoje não dá para tratar de um tema tão profundo, né, como a realidade da morte, em uma pequena reflexão como essa na novena do trabalho. Aqui as coisas são um pouquinho mais simples, mas para que a gente consiga captar essas realidades sobrenaturais, superiores, humanas, mais importantes, essas realidades que voltam o nosso olhar para o alto, que voltam o nosso coração para Deus. Que a gente, a partir dessas pequenas reflexões, possa voltar, de fato, o nosso olhar para algumas coisas do alto, o nosso olhar para o amor, para o serviço, para a esperança, para a fé, para tudo isso que vem de nosso Senhor. E que amanhã, no quarto dia, a gente o inicie com essa devoção, com ainda mais devoção, pedindo, suplicando a intercessão de São José Maria e a graça do bom Deus para que a gente consiga trabalho, para que a gente trabalhe melhor, mas, sobretudo, para que a gente santifique o nosso trabalho e nos santifique no trabalho e na vida corrente que cada um de nós temos. Então, aguardo você amanhã para o nosso quarto dia da novena.